Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Objetivos: ler os contos compreensivamente, localizando informações explícitas no texto. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, bem como uma informação implícita. Identificar elementos que constroem a narrativa. Você já leu um conto? Claro que já! Conto de fada, especificamente, será que você lembra de ter lido algum? E um conto de fadas às avessas, como seria? Será que você já leu? Um dito popular que define melhor a ideia central do conto de Luiz Fernando Veríssimo, que analisaremos hoje, é antes só do que mal acompanhado. Então, esse conto às avessas, você vai observar que tem um final em comum. Mas qual será esse final em comum? Te convido a conhecer A Princesa e a Rã, do autor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo. Vamos ao texto? Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: "Eu, hein? Nem morta." Então está disponível no Pensador, né? Esse texto do Fernando Veríssimo. Você percebeu que é um conto de fadas às avessas? Por quê? Como foi o final? Muito bem. Você observou que no final, ó, ela exclama: "Eu, hein? Nem morta." Partindo disto, chegamos à atividade 1. Observe as proposições A, B e C. Vamos a elas? A que fato é possível afirmar que o tom inovador de humor presente no texto associa-se? B. As características da princesa que constam no primeiro parágrafo permitem levantar hipóteses? Quais são as suposições que você levantaria aqui? Portanto, trata-se de um conto ou de uma paródia dos contos de fada tradicionais? Justifique. Em um conto de fada clássico, qual seria o desfecho do conto? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei para conferir contigo as atividades. Na atividade 1, temos 3 proposições. Na letra A que fato é possível afirmar que o tom inovador de humor presente no texto associa-se? Então, ele possui um final o quê? Surpreendente, inovador. Vamos rever aqui, ó. Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma. Então, ela estava refletindo. O que ela refletiu? Eu, hein? Nem morta. O que ela fez com a rã? Qual foi esse final inovador? Muito bem, ela jantou a rã, né? Vamos combinar. Então, olha que interessante esse conto de fadas às avessas, né? Você espera um final feliz e o que você tem? Uma princesa independente jantando a rã, digamos assim. Na letra B, as características da princesa que constam no primeiro parágrafo permitem levantar hipóteses. Então, retome aqui o primeiro parágrafo, né? Uma princesa linda, independente e cheia de autoestima, né? Empoderada. Então, temos essas características. Quais são as hipóteses que você levanta? Então, ele é uma paródia de contos de fadas tradicionais, por quê? Implicitamente, a intenção do quê? De uma subversão, da sátira e da crítica social, percebe? Na letra C, em um conto de fada clássico, qual seria o desfecho desse conto? O que você acha? Sempre acabava como? E casaram-se e viveram felizes para sempre. Era o famoso casamento da princesa com o príncipe e viveram felizes para sempre. No nosso conto analisado, o que aconteceu? Eu, hein? Nem morta. E ela acaba por jantar a rã. Características do conto. O que você observa que um conto tem de características diferentes? Vamos ver então, em relação a uma crônica, em relação a um romance. O que você percebe? Primeira característica, que é o quê? Uma narrativa curta. O conto é curto, a crônica é curta. A diferença entre conto e crônica, o que é? Na crônica, há um relato de um fato do cotidiano. E no conto, eu tenho um conflito. Quando eu digo conflito, é o problema. Qual era o problema ali? Se ela ia ou não beijar o príncipe. E o que acabou acontecendo? Ela não beijou o príncipe, jantou a rã e ainda se mostrou muito independente. Então, nessa perspectiva, o momento de maior tensão do conto é chamado como clímax. A partir daquele instante, o que vai acontecer? Quer ver um outro exemplo de clímax? Entrou, abriu a porta, olhou fixamente para ele e pensou, o que vai acontecer a partir disso? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou você está aqui, vai depender do que o autor quer. Mas esse momento do clímax, pensou, é o momento de maior tensão. Então, para você identificar o clímax, é sempre interessante você perceber, a partir daquilo, o que vai acontecer? Que desenrolar terá a narrativa? Além disso, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e um recorte de tempo reduzido. Então, quando eu observo os elementos da narrativa presentes no conto, eu já percebo essa diferença. Em relação à crônica, principalmente, porque na crônica é sempre um fato do cotidiano. Além dessas características, eu sei o quê? Que ele possui um texto conciso, ou seja, bem fechado, um único conflito que se encaminha para o quê? Para o desfecho. Por desfecho, entenda, o final da narrativa, né? Então, narrativa ficcional, curta, aqui no nosso caso, né, nosso exemplo, mas ela é densa, ou seja, ela é mais cheia, mais pesada que a crônica. Posto isso, vamos para a atividade 2. Na atividade 2, eu tenho duas proposições. Letra A
no fragmento. Que fragmento, prof? Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nessa rã asquerosa. Observe que eu destaquei a palavra asquerosa. Na proposição, eu te pergunto, qual o significado do adjetivo asquerosa? Na proposição B, quais adjetivos são usados para definir a princesa? E esses adjetivos condizem com a atitude que ela toma no fim do conto? Justifique. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, claro que voltei, conferi contigo as respostas. Vamos ver? Na atividade 1, qual o significado do adjetivo asquerosa? Então, asqueroso é aquilo que te causa repugnância, nojo, asco. Você vê aquilo e diz, ui, não posso nem ver, tá? Então, dá asco, né? Na 2, os adjetivos utilizados para definir a princesa, se eles condizem, então, com a atitude que ela tomou no final. Justifique. Então, a princesa é independente, cheia de autoestima. As características da princesa condizem com sua atitude final. Ela preza a liberdade. Será que é verdade? Olha aqui no texto. Vou te mostrar, vou te provar que é verdade. Ó. O que ela diz aqui? Uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Quando ele começou com aquela história, né? Ó, de que ia preparar o jantar, lavar as roupas, criar os filhos, ela já não curtiu, perceba. Então, uma das hipóteses que nós podemos levantar é o quê? Que ela, depois dessa colocação do príncipe,
decidiu que não era o que ela queria. E aí, ó, como que tem o desfecho aqui? Eu, hein? Nem morta. Então, perceba que nessas características da princesa, além do empoderamento, né? Ela preza pela liberdade. Quando ela diz, eu, hein? Nem morta. Não vou fazer nada disso. Então, perceba a conotação que isso tem. Conhecendo o autor, já leu alguma coisa do Luiz Fernando Veríssimo, fora este conto? Te recomendo, é um autor bem moderno, bem interessante para você ler. Então, ele é gaúcho, nasceu em 36, as crônicas costumam sempre apresentar um tom bem humorado, e sim, é verdade, ele é filho do autor Érico Veríssimo, autor da trilogia O Tempo e o Vento, Um Certo Capitão Rodrigo, Ana Terra, né? É bacana você conhecer mais sobre esse autor para você ter um contato maior com esse tipo de literatura. Vamos conversar um pouquinho agora sobre intertextualidade. O que é a intertextualidade? Você percebe a intertextualidade de algumas maneiras. Então, ela pode se apresentar em forma de paráfrase, quando o texto possui as mesmas ideias centrais do texto original, em forma de apropriação, quando o texto é reescrito com as mesmas palavras, ou a paródia mesmo, quando o texto possui ideias contrárias às ideias centrais do texto original. Por vezes fazemos paródia com um tom humorístico, jocoso. Então, 3 tipos aqui, para começar, né? Tem outros: paráfrase, apropriação e paródia. Percebeu? A intertextualidade presente aqui no texto lido é da clássica história do príncipe transformado em sapo. Então, na construção desse texto, o autor usou qual tipo será de intertextualidade? Acertou você que percebeu que é uma paródia. Por que é uma paródia? Porque ele inverte, né? Ele perverte a ideia do texto original. A ideia principal do texto de Veríssimo é completamente diferente do quê? Do conto de fadas. Por que é diferente do conto de fadas? O que você acha que é diferente? No conto de fadas, nós teríamos o famoso final feliz. E aqui nós tivemos um final feliz? Não, nós tivemos um final diferente. Então, essa questão de perverter a ideia do texto original é que caracteriza a paródia como forma de intertextualidade. Percebemos? Chegamos à atividade 3. Só para os seus olhos? Não, para fazer também. Então, olha que interessante. Relatos sobre a situação pela qual as personagens passam no conto aparecem através das redes sociais, das mídias, da televisão ou sobre alguém próximo. Formem grupos, debatam, troquem ideias. Imaginem que vocês são autores do conto e criem um outro final para ele. Então, nesse momento, você vai chamar aí os teus camaradinhas, os teus colegas, as tuas amigas, forma teu grupinho, 2, 3, quantas pessoas você quiser, e o que você vai fazer? Você vai criar um outro final para eles. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei gabaritar contigo e com a minha intérprete, Vivi. Oi, Vivi, tudo bem? Gostando do conto? Curtiu a história? Beleza! Como que é o sinal de asco mesmo? Muito bem! Olha, pessoal, a atividade 3 que vocês debateram, trocaram ideias, né? Ela tem várias respostas pessoais. Então, qual que é a sugestão? Compartilhem com os colegas da turma, elejam os 3 melhores finais, né? E daí, o que eu sugiro para você compartilhar esses finais? Acesse o aplicativo Padlet, pt-br, padlet.com e mostre os resultados, né? O Padlet é facílimo de usar, fica tipo post-it coladinho assim, e vocês podem viabilizar os resultados. O que aprendemos? Lemos trechos de contos compreensivamente, localizamos informações explícitas em um texto, inferimos o sentido de uma palavra ou expressão e identificamos os elementos que constroem a narrativa. Classificamos intertextualidade. Nesse vídeo, falamos sobre conto. Espero que você tenha gostado e até breve!